Bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o sétimo ano A, boa tarde para o sétimo ano B. Gente, nós vamos continuar trabalhando sobre o período das grandes navegações, também que nós chamamos de expansão marítima. E nós vimos que no período das grandes navegações, os países pioneiros foram Portugal e depois veio Espanha. Depois de Espanha, também a França e a Inglaterra também aderiram a esse período das grandes navegações. Pois bem, esse período das grandes navegações, que nós chamamos de expansão marítima, é marcado por interesses econômicos, porque é, Portugal fazia comércio com as Índias, e daí, devido aos números e pesados impostos cobrados pelos muçulmanos e pelas cidades de Gênova e Veneza, eles vão buscar novas rotas comerciais através do comércio marítimo. Nos séculos 14 e 15, eles comercializavam, por exemplo, alguns condimentos usados pelos indianos, que são chamados de especiarias, que eram produtos muito procurados por portugueses e também pelos espanhóis na Índia. Aí nós podemos utilizar aqui, citar alguns exemplos dessas especiarias, como pimenta do reino, cravo da Índia, noz moscada, canela. Então era o meio de comércio que eles tinham, de comércio que eles faziam nessa época, e eles buscavam novas alternativas nesse período das chamadas grandes navegações. Por exemplo, com as grandes navegações surgem as principais consequências dessa que nós chamamos de expansão marítima. É a ampliação das políticas econômicas. Essas políticas econômicas, a ampliação dessas políticas econômicas, acabaram dando ideia àquilo que hoje nós chamamos de globalização. O mundo globalizado que nós vivemos hoje, ele não vem de agora. Ele surge justamente desse período que nós chamamos da expansão marítima, porque começa a haver a relação política e econômica entre os países e daí vai haver a chamada globalização. Por quê? Percebamos o seguinte, que vai haver o deslocamento de o comércio que era feito apenas pelo mar Mediterrâneo, através da expansão marítima, vai ser feito pelo oceano. E que oceano? O Oceano Atlântico. Então, isso é uma das consequências. A globalização, a rota, a troca de comércio do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, o fortalecimento, as nações se fortaleceram, nações como Portugal, que foi o país pioneiro, depois a Espanha, também a Inglaterra, a França. Então, todos esses países vão se fortalecendo, é o fortalecimento de um sistema de conquistas por novas terras. E, por exemplo, nessas conquistas por novas terras, algumas foram extintas, algumas nações nativas foram extintas, foram conquistadas pelos colonizadores. Por exemplo, os territórios onde habitavam os astecas, os incas e os maias, que foram conquistados pelos espanhóis, não é? Territórios que hoje é o México, é o Peru. Então, foram territórios que foram atingidos por esse período, né? Por essas consequências da expansão marítima. Eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? O acúmulo de metais preciosos. Quais metais preciosos eram esses? Entendam aqui como metais preciosos, ouro e prata, por exemplo, tá certo? Pois bem, com isso vamos finalizando a nossa aula de hoje. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 158, página 158, tem apenas 3 questões, façam, mandem para mim ainda hoje sem falta. E amanhã nos encontraremos novamente, se Deus quiser, dando continuidade a esse período da expansão marítima, trabalhando um pouco mais sobre essa expansão e dando destaque ao mercantilismo. Fiquem com Deus e até amanhã.